Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a Felica 2. Esse é o Prosa Boa Estilo. Vamos ter uma conversa aqui, um bate-papo entre o professor e escritor André Lemos e eu, Emanuel Mirdá. Vamos lá, meu querido André. Aqui nesse Prosa Boa, nessa tarde de 1º de abril, aqui no 2. Seja Oi, Emanuel. bem-vindo, André Lemos. Oi, Emanuel. Beleza? Tudo bem, meu querido? Você me ouve bem? Deu uma travadinha aí. E agora? Tô te ouvindo bem. Que beleza esse seu background aí, viu? Maravilhoso, adoro ver. Comprei ontem na Avenida 7 para montar o visual aqui, né? É aquele papelão de lei, né? Pra Isso. colocar no fundo. Afinal de contas, tem que ter estilo, né? Pô, se é estilo. Eu até comentei com o Breno, eu falei, pô, Breno, que esparro que você me colocou. Quem sou eu diante do estilo de André Lemos, rapaz? São os homens Ah, mais que estilosos dessa isso. Bahia. Que isso, Vamos deixa. saudar aí o pessoal que está entrando. Essa é a Felica 2, prosa bate-papo, prosa boa, estilo. Me diz aí, meu querido André, e essa aventura de conversar sem mediador, o que, é que você achou disso? Rapaz, eu não tá muito acostumado com esse estilo, não. O meu estilo é mais difícil, né? Mas bacana, vamos ver como que vai dar isso aí. Legal, bater um Quem papo, tiver, né? Vamos conversar. sim. Quem tiver assistindo, quiser mandar perguntas e participar também, fique à vontade, tá? Lembrando que o Instagram, ele permite essas interações agora a mais, além de dois. De repente, coloca até alguém na live aí para dar algum depoimento. Bom, André, você está aí com Nossa, o Fantasma de Beckett aí, nas mãos, entre esses livros? Cadê? aqui. Rapaz. Mostra ele pra gente aí, ó. Lançou André Lemos aí, ó, romancista, meu amigo. É sua estreia no romance, não é isso? Na realidade, eu tinha experimentado. Eu fiz um. Eu não sei nem como chamar isso, na realidade, porque eu comecei a escrever uma ficção pelo Twitter em Nossa, 2010. sim. E eu fazia microcapítulos semanais, né? Então, toda semana eu escrevia um pequeno capítulo dentro do constrangimento dos caracteres ali. Não podia ter Que nenhum, desafio. nem a mais nem a menos, né? Então a liberdade, a graça era essa. E eu fiz isso durante um ano e a ideia era ficar mesmo assim na internet, né? Mas um editor do Rio Grande do Sul, da editora Simplíssimo, viu e publicamos um livrinho, que é uma novela, na realidade, chamado Reviravolta, e que é um personagem que vai desaparecendo. Ele não consegue, os documentos dele não funcionam mais, os dados não estão em lugar nenhum, então ele vai sumindo, sumindo, sumindo. Então essa foi uma primeira experiência assim, em ficção, mas romance mesmo, o Fantasma de Beckett é o primeiro. Você E já tem mais de depois 20 livros publicados na área acadêmica, mais ou menos. então eu fico flutuando nessas duas. Quer dizer, a ficção é uma coisa mais recente, né? Então, comecei em 2010, sempre escrevia, mas assim, para publicação mesmo, começou no Reviravolta, depois teve o Fantasma de Beckett, depois publiquei o Coisas, que é poema, e esse ano publiquei, esse ano não, 2020, eu publiquei o Entrevistas, Os Objetos da Bahia, né? Que na realidade Sim. é um ensaio ficcional de um jornalista que entrevista os objetos da Bahia, Vitiano do Bonfim, o birimbau. Então, Excelente essa é, ideia. é, Maravilhoso. pois é. Gostei. Aqui também ele, cadê? Pronto, aí você já tem uma novela, já tem um romance, já tem um livro de entrevistas fictícias. Olha que capa linda, ó. Maravilha. É, é, Precisamos é, muito do dizer do Senhor do Bonfim. pois é. E o Coisas, que é Sim. poemas, né? Então fica Tá faltando flutuando o conto, nessa. hein? Tá faltando o Tá, conto. tá no prelo. Já? Tá no Ai, prelo. que produção. Tá Conta no um pouquinho pra gente. prelo. O que é que vai vir desse conto?
Então, são microcontos, mini contos e microcontos, na realidade, sobre o tema dos desastres. Na realidade, desastres como pequenos acontecimentos que fazem que alguma coisa seja e não nada, né? Então, são pequenas Sim. coisas. Então, é isso, são vários pequenos fragmentos assim de questões bem urbanas e tá em avaliação, tá em leitura aí nos editores. Vamos ver se vai sair. Espero que saia esse ano ainda. Então, essa brincadeira aí com estilo é legal. Depois que o Breno provocou a gente aí com isso, depois eu quero ouvir Sim. as suas, as suas ações aí também na literatura. Eu fiquei pensando sobre isso, né? Eu acho que a academia é um lugar onde o estilo tende a aparecer menos, justamente por causa da linguagem científica, né? Sei lá, Bakhtin falava disso, né? Dos memorandos, as notas, e são formas de autoria em que o autor aparece menos, o estilo aparece menos, estilo no sentido autoral, né? Aparece Sim. menos. Mas, mesmo assim, eu acho que a gente sempre tenta, de alguma maneira, ter uma voz assim no que a gente escreve, né? Ter uma tonalidade, um timbre naquilo que a gente escreve, embora a linguagem acadêmica seja mais dura, mais engessada, é um estilo próprio mesmo, né? Escrever um texto Isso. acadêmico significa entrar no cânone, assim, no estilo, etc. E a ficção não, a ficção, claro, poema, romance, novela, conto, essas coisas também têm os seus cânones, né? Mas é mais onde a gente pode tentar exercer mais a nossa voz, no sentido não só da maneira como a gente conta, mas também dos temas, né? Que são as coisas que ficam na nossa cabeça ali o tempo todo, né? Na realidade, esses livros, o Coisa, o Fantasma de Beckett, os Objetos da Bahia e esse aqui que é um acadêmico, né, o Comunicação das Coisas, na Sim. realidade são livros que têm uma fixação em relação aos objetos, das agências dos objetos, como é que os objetos agem, tanto na coisa acadêmica como depois na ficção. Mas são estilos diferentes de escrita, inclusive um é um romance, o Fantasma de Beckett, o ensaio dos objetos da Bahia e os poemas das coisas. Mas tem essa, sei lá, o tema está ali meio que Certo. Mas fantasma que fica por cima. dentre essas suas variantes aí de gêneros literários, onde é que, como é que você pode identificar o seu estilo enquanto o André Lemos, escritor, em cada um pedacinho desse? O que é que determina assim, a sua assinatura nesses lugares aí? Ou cada um é um Putz, André Lemos diferente? é difícil isso. Eu estava pensando nisso quando eu Falar de comecei si a é falar. foda, né? É difícil e eu acho que assim, a tentativa mesmo eu acho que isso, assim, tem o alerta quando você acha que um texto pode ser publicável ou é algo que você pode assim mostrar para alguém. E para mim é muito se eu estou me vendo no texto, se eu me ouço no texto, né? Então eu acho que eu tenho eu não sei se eu tenho não, mas eu acho que eu começo a achar a minha voz na forma de escrever, seja um texto acadêmico, seja um conto, um poema ou uma ficção mais longa. Eu acho que tem algo que eu me vejo nessa escrita ali. Então, não sei, passa muito pelo tema, pela forma como a gente escreve, né, pelos temas que são lá, Uhum. uma coisa de uma dificuldade de comunicação, uma deambulação, uma coisa da solidão. Isso está sempre me circulando ali nas obras. Mas também uma maneira de escrever. Essa é mais difícil de descrever, né? Uhum. Mas eu acho que é mais quando eu leio e digo, bom, ok, é isso aí, eu estou me ouvindo aqui. E você acha como? Como é isso para você? Bom, Como é que eu acho que você são. achou a sua voz? Como é que você, Eu nesse acho que isso último romance depende, né? seu, hein? Eu acho que isso depende do gênero, né? Acho que em cada gênero você tem uma assinatura um pouco diferente, né? Eu sou autor de poesia, de contos e escrevi esse romance aqui, o Ouro Certo. Baobá, que saiu pela editora Penalux, lá de São Paulo, uma editora muito boa, final do ano passado. Aham. Foi um trabalho que eu demorei 8 anos para fazer, mas Putz. que deu um trabalho danado, porque o romance ele exige isso, né? Ele exige que você
tenha um máximo de domínio possível, né, da escrita. E eu acredito que, sem desmerecer, pelo amor de Deus, a poesia, que tem gente que acha que a poesia também tem a técnica preciosa, né? Poesia não é qualquer coisa que você vai lá e escreve. Mas eu acho que a diferença, pelo menos para mim, do meu estilo entre o conto e a questão de narração, né, e o romance, foi que basicamente o conto ele precisa ser muito preciso, né? Muito incisivo, ele tem que vencer por nocaute, como diz o ditado, né? Então, e tem que surpreender, né? Ele tem que surpreender, você tem que fazer uma surpresa, tem que ter uma reviravolta, algo que ele pegue ali no final, né? Ou então, até mesmo essa reviravolta pode ser absolutamente nada. Uma pessoa sentada no banco, acabou. Né? Então, não necessariamente tem que ser uma coisa pirotécnica, né? Sim. E o conto ele me deu, para eu levar para o romance, foi essa necessidade de falar com precisão, com o máximo de precisão, né? Esse foi o estilo que eu adotei ao ser romancista. Eu preferi não enrolar muito, vamos dizer assim, não, sabe, florear bastante, deixar aquela coisa robusta, né? Porque eu acho que o tempo dos tijolos está cada vez mais escasso, né? E aí eu preferi secar o máximo possível. Isso no romance. No romance, O que é que eu herdei do conto para trazer para o romancista foi justamente essa peneira, vamos dizer assim, essa incisão na edição. Eu costumo dizer que escrever também é apagar. Se não for uma das partes mais importantes, né? É verdade. Você escreve e depois fica aí, meu amigo, na gaveta. Vai editando, bora. Vai cortando, vai consertando. Porque senão, se você publicar logo, oh meu Deus, vai sair muita besteira. Claro. Então foi um pouco disso que aconteceu comigo. O conto me deu um pouco dessa precisão. As formas são diferentes, mas você acha que alguém que lê pode identificar que é você escrevendo, seja um conto, seja um poema, ou seja um romance? Ou você acha que a forma altera completamente o estilo autoral? Não, eu acho que consegue identificar, porque eu tenho além da predileção pelos temas, né? Tem a maneira como eu escrevo. Eu sempre busco tentar dar uma cadência que não seja excessiva na formatação dos parágrafos, das frases. Eu sempre tento colocar, e é a herança da poesia, eu sempre tento colocar alguma beleza poética na formulação das frases. Tem alguns exemplos aqui, eu posso citar depois. Uma outra maneira que eu tô um pouco tentando desenvolver, né, para ser uma assinatura num romance é o narrador não personagem, né? Que é algo que nos últimos anos não tem sido jogado para cima, né? Há uma tendência na literatura contemporânea de que todo narrador tem que ser personagem. E aí a excelência está nessa construção desse narrador enquanto personagem. E o narrador não é o autor também, né? E aí causa esse tipo de confusão, né? Isso causa essa confusão. O excesso de eu vai ligar na mesma hora com o autor. E o pior é que em alguns momentos é o autor bastante. E o autor descarado está dizendo que não é, mas você está aqui, ó, é você aqui. Mas eu tento trazer esse narrador, sei lá, como posso comparar, como uma tela de cinema. Eu acho que eu estou tentando encontrar essa voz em que meus livros sempre você consiga ser embalado pelo movimento. O narrador, pelo movimento dos personagens, é que se revelam as suas nuances internas, sabe? Eu estou um pouco mais nesse lugar aí, desse desafio. Agora, no caso do Ouroboro Baobá, a narração é como? É nesse estilo aí. Ela deixa muito pelo movimento. O Ouroboro Baobá... Ele é um personagem, ele é um narrador onipresente... Você narra em primeira pessoa, como é que é? Eu não li o livro, né? Então eu não sei. Não, tudo bem, tranquilo. Claro. Eu também não li o Fantasma. Eu sei. Espero que você me convença para eu poder ler o Fantasma depois dessa live. A ideia é essa aqui, vamos vender o peixe um pro outro. Se eu vender um livro para você, você vender um livro para mim, então você já ganhou mais essa live. Você já tá na minha listinha aqui, o seu.
Mas eu queria falar antes disso, André, que dá um alô pro público. Tem gente comentando aqui, a gente está falando, nem falando com o Eu não pessoal aqui. vejo, eu não sei se você. Você Eu não não vê, vejo não? nada. Eu só vejo pessoas Se você entrando jogar aqui. para a direita, você vê também, pô. Não? Eu estou vendo Zé Luiz Aidar Prado, meu grande colega da PUC, São Paulo, aparecendo aqui, mas eu não vejo É, nada. Eu só vejo as pessoas entrando, alguém botando coraçãozinho, mas o que estão escrevendo eu não vejo, não. é, Na verdade, eu Carla nunca falou participei alguma de coisa. live pelo Instagram, então eu estou meio perdido aqui, na realidade. Tem uma galera. Ó, Sem mediador e no Instagram, eu estou meio perdidaço. tem uma galera legal aqui, ó, os escritores, Rodrigo Carla Melo, Paulo Ferreira, Bono. O Breno, nosso curador, né, o curador da claro, Felica, o disse que gosta responsável muito por isso. daquele teu livro. Isso não é muito Black Mirror, né? Como é um título mais ou menos? Isso não é muito Black Mirror, mas é um livro acadêmico, né? Isso É, não é muito é, Black Mirror, é um livro é, acadêmico. mas você sabe que o Fernando também, da Caramurê, né, o Capo, o dono da editora que está fazendo a Felica. Tem também o Davi Boaventura, Faconiano. Tem um cara de Faconiano aqui, viu? O Davi eu vi aí agora, falou, estamos aqui, maravilha. Beleza. Em que medida você leva esse profissional acadêmico tão valoroso que você é para os seus livros, para as suas escritas de ficção? Eu não sei, eu acho que os temas, eles não conseguem meio que. Eu não consigo me desligar muito dos temas que são os temas que eu escolho para trabalhar na academia, né? Então, eu acho que esses temas, eles de alguma forma ficam aí sobre a ficção. Mas. Quando eu escrevi o romance O Fantasma de Beckett, a coisa que eu senti assim, mais em relação à escrita acadêmica é a liberdade que a gente tem, né? Essa coisa de brincar de Deus, né? O demiurgos ali que vai produzir o que quiser. Quando tem que fazer, tem que ter uma certa verossimilhança, etc. Mas você se sente um pouco Deus, né? Eu não preciso a cada frase tentar provar aquilo porque alguém falou disso ou algum autor já escreveu. Essa Uhum. marra da ciência, ela é muito, sei lá, ela amarra muito, né? É um estilo que nos prende muito. A É. ficção nos deixa mais livre, né? Então isso é uma coisa assim que eu acho que você estava falando, o tipo da obra muda um pouco a forma como a gente vai escrever. Mas eu acho que, de alguma maneira, é, eu consigo ouvir uma mesma voz. Não é uma coisa muito esquizofrênica, eu acho. Nós temos dois estilos, mas eu acho que dá para ver uma mesma pessoa. Ou pelo menos é o que eu acho, eu tento, né? Eu acho que sei lá, os grandes escritores a gente consegue fazer isso, né? Não me coloco nessa posição, né? Mas eu acho que, sei lá, um Beckett, um Dostoiévski, um Paul Auster, você caiu uma coisa na mão, você sabe que é deles, né? Porque tem o fantasma que está por trás da escrita e tem a forma de escrever mesmo, né? A maneira de construir a música nas frases, né? Na maneira de Isso. escrever. Eu li Você, Diga. você Não, não. dedicou o Fantasma de Beckett aos 100 anos de independência da Irlanda e aos 110 anos de nascimento do Samuel, né? Por que essa Porque escolha? eu estava lá. Então, esse romance eu escrevi na Irlanda, né? Então, tem uma coisa, o Beckett é um personagem. Na realidade, eu fui, tanto em Dublin quanto em Paris, eu fui nos lugares onde ele viveu. E a personagem principal, que é Bella, ela vai, sem saber, refazer os passos de Beckett e ir para os lugares onde ele viveu. Então, eu estava lá, foi o ano em que a Holanda fez o centenário aí da sua independência e também do aniversário do Samuel Beckett. Então foi por isso, eu tava no meio lá do furacão e estava fazendo as duas coisas, porque eu estava fazendo estágio sênior na Universidade Nacional da Irlanda e eu estava, ao mesmo tempo, escrevendo uma ficção. Então eu estava escrevendo um livro acadêmico e ficção ao mesmo tempo. Então, assim, os temas não estavam totalmente ligados, embora o que eu fui trabalhar na Irlanda, na universidade, foi as cidades inteligentes, smart cities. E o romance tem muito da cidade. Então, a Bella é uma andarilha e é uma ciclista. Na realidade, ela vive em Paris de bicicleta e depois vai para a Irlanda. Então, tem muito de deslocamento pelo espaço urbano. Então, essas coisas também, o interesse meu pelo urbano faz parte das duas A ações assinatura aí, está tanto aí. na.
Eu acho que o tema, uma das questões temáticas está aí. Mas a coisa da incomunicabilidade também me interessa muito, que é um tema muito Becketiano, e que eu estou na comunicação, né? Eu sou professor da Faculdade de Comunicação, embora eu não tenha estudado comunicação. Meus pais, depois eu vim descobrir isso, a gente vai entendendo um pouco o nosso lugar, a nossa história também. Meus pais se conheceram como telegrafistas nos Correios, no Rio de Janeiro, né? Olha o próximo livro! Aí, ó! Eles eram pré-internet, né? Que era o Telegram, etc. Trabalhavam nisso, etc. Ó, cara, o Germe, ó, eu se fosse seu editor, já contratava logo aí, ó. Vamos lá, você vai fazer 2 casais em tempos distintos, né? Uns que se comunicavam pelo telefone e o outro se comunicando pelo WhatsApp e fazer um paralelo aí, de repente um descobre que é filho do outro, que é herança do outro. Ó, já tô encomendando. Ó, Fernando, bora, Fernando, bota o dinheiro aí, o adiantamento na conta de André para ele começar a escrever esse romance. Mostra pra gente aí, André, a capa do Fantasma. Mostra pra gente a capa e fala um pouquinho, ó. Galera, é o seguinte, ó. Esse livro, quem quiser, joga no Google, tem um link, vamos comprar, porque o autor gosta disso, de leitor que compre. Conta pra gente, André. Editora Sulina de Porto Alegre. Editora Sulina de Porto Alegre. Então, o que é que você conta pra gente desse romance? Conta pra gente aí, um resumo do que se trata esse romance. Pra quem não conhece, pra quem tá assistindo a gente agora ou depois. A história de Bela, que é uma trabalhadora que se separou, na realidade, da família, foi se isolando da família aos poucos e na realidade, ela vai buscando ali o que levou ela a esse estado de isolamento da família, dos amigos, etc. E ela está em Paris, né? E ela resolve sair de Paris e ir viver na Irlanda para tentar se reencontrar de alguma maneira, né? Achar os seus fantasmas. E nesse deslocamento ela não consegue um lugar para ficar. Ela tenta, mas não vai conseguindo. Vai tentando alugar um apartamento, pulando de apartamento em apartamento, porque ela não consegue, de forma nenhuma, achar um lugar para ficar. E nessa dimensão ela vai encontrando aí com os diversos fantasmas do Samuel Beckett, sem saber. Então tem algo um pouco fantástico, assim, ele menino, a professora de italiano dele, o pai encontra com ele em Paris, né? Então tem uns encontros assim estranhos e que tudo depois vai se resolver a partir de um bilhetinho escondido numa harpa, que é um instrumento importante para a cultura irlandesa, em que ela acaba aí entendendo um pouco o estado da sua introspecção e da sua solidão. Então, esse tema é um pouco Becketiano também, por isso o Beckett. Isso está no Reviravolta, que é essa ideia de uma pessoa que vai desaparecendo também, sumindo. O cartão não funciona, a carteira de identidade não funciona, nada mais funciona, a pessoa vai desaparecendo, sempre se deslocando pelas cidades, de alguma forma. No Fantasma de Beckett, são várias cidades que na Reviravolta. Então, é isso. Então ela vai... Regina Campana está aqui, lindo tema, elogiando. Grande Regina, maravilhosa escritora infantil. Tem a Carla aqui, dizendo, nossa, teve uma aluna sua que falou aqui mais cedo também, eu não vi. Bom, André, eu vou lhe pedir o seguinte, nesse livro do Fantasma, já que eu estou focando no Fantasma para tentar uma conexão aí de romance, que acho que o romance vem demais, embora que a gente pode falar também do seu livro mais novo. Eu queria que você lesse aquele trecho afetuoso que você adorou ter escrito, sabe como é? Putz, não separei nada, cara. Não fiz separou, esse dever de casa. Não tem um de cabeça aí, não? Um momento assim, Então... Sei lá, como ele começa o livro. O livro fica variando... sei lá. Essa escolha é ótima, né? Porque tem muita gente que tem esse estilo, um estilo de leitor, que é avaliar a primeira página do livro. Sabe aquele momento? Deixa eu ler a primeira página do livro, vamos ver se vale a pena. Então, galera que está assistindo, tem aqui mais de 20 pessoas assistindo a esse prosa boa estilo. Vamos lá, André Lemos vai ler a primeira página do Fantasma de Beckett. Avaliem se vale a pena. Se valer a pena, vamos lá, pai. Aperta na internet aí e compra o livro do rapaz. Bora. Tá certo, você vai fazer a mesma coisa com o seu, então, depois, tá bom? Eu quero que aceita o desafio.
Para você. Eu vou pegar o. Sei lá, é porque esse exemplar que eu tenho, tem um que está todo marcado. Eu não sei onde ele está. Eu não fiz o dever de casa. É incrível Não, isso. problema. Eu tava assim. Mas professor impossível. Já viu o professor fazer dever de casa? Quem faz dever de casa é aluno. Então, começa fica variando os capítulos, tem uma. É futuro e passado, na realidade. Está ela em Paris, depois em Dublin, e fica variando essas duas coisas aí. É um recurso meio banal também, mas mas é maravilhoso, que eu encontrei de me divertir também com essa história, né? E eu ia fragmentado é sempre melhor. Também. Pois é. Então, Sprule é o nome de um infeliz, de um garçom que vai aparecer ao longo da história. Ergue os olhos tristes para o céu e vê o dia. Tem poucos minutos de folga. A dimensão do universo deixa tonto. 13 bilhões e 800 milhões de anos-luz seria a borda do espaço-tempo onde tudo começou, o Big Bang, com a luz mais distante jamais detectada pelo homem através do telescópio Hubble. Olhar as estrelas no céu é ver uma fotografia, um rastro de luz de algo que já desapareceu há muito tempo. O telescópio é uma máquina do tempo, não do espaço. Tudo está aqui agora, desaparecendo, sumindo, cascando. Ele olha para o céu, lembra o que passou e esquece para viver. Boa, eu comprava. É o primeiro parágrafo. Ele é bom porque ele pega logo, depois vai piorando. Não, amigo, eu adoro quando você bota essa determinação aí do 13 bilhões e 800 milhões de anos-luz seria a borda do espaço-tempo onde tudo começou. Legal, eu gosto dessas inserções, essas inserções de informações específicas que são colocadas ao longo do texto. É massa. Hora que ela vai tomar um pint, né? Um pint, sim. Eles falam lá, né? Um copo de cerveja. Só que a dose, vai tomar a dose. E a dose é 455, não sei o que, mililitros Então tem um momento que eu faço isso também, que eu coloco esse dado aqui no começo. Então, que dose, né? Não é dosinha assim não, filho. Não é aquela dosinha da copinha. É meio litro. É meio litro. É meio litro de cerveja, é meio litro. Então, é isso. O Fantasma... assim, foi um trabalho assim que eu acho que você falando dos cortes, né? Eu tive muito pouco trabalho, os editores me ajudaram muito pouco, na realidade, né? Então, eu lendo depois, eu acho que eu poderia ter cortado muitas coisas, né? É muito difícil a gente cortar, né, Emanuel? Você sabe disso, né? Isso que você falou, saber escrever, saber cortar. Isso é verdade. Escrever também é apagar. Escrever também é apagar. Isso é perfeito. Eu acho que teria mais o que ser apagado ali. Eu acho que sim. Mas, sempre há. Sempre há. Por isso que existem próximas edições. Vamos mexendo. Olha, a Regina celebrou aqui, ó, deu palmas. O Matheus Peleteiro, né, que é escritor, organizador de livros aqui da Bahia, da nova geração. Disse, Rubens Fonseca, cheio dessas inserções, eu adoro. A Fernanda Monteiro, musicista maravilhosa, entrou aqui dizendo também que ela também avalia pela primeira página. Essa tática é excelente. Todos que não passam da capa, né? Vai primeiro para a capa, a página. Legal, é isso. Eu tinha dificuldade... Quero ver o seu aí também. Pronto, vou fazer. Eu tinha dificuldade no livro de contos, que é o seguinte, por ter esse costume de avaliar no começo do livro, eu acabava colocando os melhores contos no começo do livro. E os contos mais fracos por meio e por fim. Aí eu me lenhava na mão da galera que pega o livro e abre no meio, né? Tem uma galera que é viciada em pegar o livro e abrir no meio. Não abre no meio não, meu filho, abre na primeira página. Ó, galera, é o seguinte, quem entrou agora, essa aqui é a Felica 2, prosa boa, estilo com meu querido André Lemos e eu sou Emanuel Mirdá. Agora, nesse momento aqui, eu vou ler um trecho, a primeira página, o primeiro parágrafo, né, do Ouroboro Baobá nesse desafio. Você compraria o livro por causa da primeira parte? Bom, mas eu vou fazer um rápido resumo aqui do que é o Ouroboro, né, um pouco antes, né, porque fica mais fácil, né, do que já pegar o bonde andando. É um livro que não tem um protagonista definido, ele tem uma multidão de personagens que estão sempre em movimento. Os tempos são encaracolados, sabe? Encaracolados, passado, presente e futuro, porque o Ouroboro é isso, né? O Ouroboro, a cobra que come o próprio rabo,
o eterno retorno. E no caso desse livro aqui, a ideia é que, em vez de ser representado pela cobra ou pelo dragão, é um Ouroboro de baobá, né? Porque tem uma ligação com a África muito forte nesse livro. Há o realismo fantástico, há divindades e entidades africanas. Para não desrespeitar, tem até um carro que está falando aqui. Para não desrespeitar a fé alheia, eu preferi não citar nenhuma entidade já existente. Por isso que eu acabei criando do zero, entre aspas, né? Porque são informações que estão aí, né? São vários personagens que tem muito de herança, né? Pego do passado, depois pego do futuro. Tem aquelas questões de que a mãe pode ser filho, o avô pode ser pai, enfim. E temos aqui uns personagens mais icônicos, vamos dizer assim. Não chegam a ser principais, mas são mais icônicos. Um dos mais icônicos é o goleiro negro que não toma gol de jeito nenhum. Ele surge no futebol amador e ele não toma gol de maneira, nem no treino ele toma gol, né? Então ele vem para bagunçar a história do futebol, porque o bom do futebol é a imprevisibilidade, né? A improbabilidade, né? E ele torna o futebol previsível, porque se ele toma gol, todo mundo sabe o resultado, que é ou empate ou o time dele ganha. Então ele é pernicioso para o futebol, né? Ele é perigoso para o futebol, né? Mas ele é valiosíssimo para o time de que ele atua. Então tem aquela história de que ele tem umas idiosincrasias. Ninguém sabe do passado dele, ele não se comunica, ele não permite ser tocado, então ele é uma antítese dos ídolos do futebol. Enquanto os ídolos do futebol são extremamente comunicativos, né, sociais, aquela coisa, não, ele é um Dida ao extreme. Que lembra do goleiro Dida. Claro. Então ele não permite de maneira nenhuma ter qualquer tipo de contato. Ele vai lá e joga, atua do jeito que ele tem que atuar e acabou. E é incrível o que ele faz. E todo mundo fica faminto por querer saber mais dessa história dele. E ele surge do meio do rio. E como ele chama? Montanha. E quando ele surge como gigante. Porque ele surge numa pequena vila. Você falou, André, que tem muito de cidades. Aqui tem muitas cidades. Tem muita geografia nesse livro. Rios, árvores, bichos, relevos. E não que bichos sejam... Mas é porque eu estou aproveitando falando rápido. Então, o Montanha ele surge em Caraíva, no meio do rio de Caraíva. Então você tem muitas cidades do interior, cidades pequenas, a seleção que ele começa a jogar é Porto Seguro. Então você tem conexões interior, litoral, conexões africanas também. E uma outra personagem, vamos dizer assim, que se destaca mais, também surge no meio de uma água, só que ela surge no mangue de Mucuri. Mucuri é uma cidade encruzilhada. É a última cidade da Bahia ou a primeira do Nordeste, se você vier para o litoral. Então, a puta de uma encruzilhada, Mucuri está nesse livro também, e ela surge nesse lugar aí, né? Ela surge no meio do Mucuri, e aí você fica perpassado nessas duas histórias. Cidade que existe. Existe, Mucuri, lá no extremo sul. É lá na borda da Bahia. E aí você fica percebendo essas duas histórias, né? Qual é o paralelo dessas duas histórias? Né? Qual é a conexão? O Montanha é filho de Miwa, é irmão, sabe? Você fica tentando conectar essas histórias até que no final tem várias e várias surpresas ao longo do caminho. Tem um amigo meu que diz, porra, bicho, você fica me frustrando, eu queria que fosse de um jeito. Eu falei, não, adorei. Adorei, eu adoro quando um leitor diz assim, você me frustrou por causa disso. Adoro, é isso mesmo, porque se eu frustrei você, eu fiz alguém feliz. Unanimidade jamais. Muito Atenção, bom. Escritores, unanimidade jamais. Por favor. Né? Tem que fustigar, né? Tem que provocar, tem que fazer isso mesmo. Agora, tem uma questão interessante que a gente pode conversar um pouco depois, André, é que no meu livro, a maioria dos protagonistas personagens são negros. E tem um protagonismo feminino também. Tem 3 mulheres negras aqui que tem uma história entre si muito interessante, que o ancestral dela foi um escravizado que prosperou no Brasil, absurdamente. É tipo aquela história conhecida lá de Minas. Enfim, e o que acontece? Essas duas famílias, desses descendentes, tomaram caminhos distintos.
Em um distinto, um caminho foi o caminho da prosperidade, que fez aumentar toda essa prosperidade desse ex-escravizado, que se tornou senhor de escravos, que se tornou dono de casa de crédito, fazendeiro, comprou a liberdade, e ela só fez aumentar esse patrimônio. E o outro braço foi outro braço que foi para a miséria. E lá na frente eles se conectam de volta, um acaba sendo a patroa, né? Um é a patroa, e as duas não sabem, desconhecem dessa mesma ancestralidade. Então eu fui acusado de tipo, porra, você não é negro, cara. E você tá escrevendo com um bocado de negro aqui, cara. Que absurdo é esse? Não é pra você fazer isso. Já me criticaram disso, já me falaram disso. E a sua protagonista é uma mulher, né? É uma mulher, é bela. Isso é um pano pra manga pra gente conversar já já. Vamos, se o escritor, né, tem essa propriedade de falar isso ou não. Mas sim, aí, claro. Dito posto, Ouroboro Baobá, quem gostou desse breve comentário, vá lá no site da Penalux, bota no Google, Penalux, no Oráculo tem tudo. Botou lá, Penalux, Ouroboro Baobá, já achai o link. Inclusive tem algumas páginas. E nesse desafio aqui, eu e o André propusemos. Primeiro parágrafo. Bom, tem uma premissa, tá? A premissa do livro é outra parte do meu estilo, né? Todos os meus romances vai ter uma premissa. A premissa desse livro aqui é: ontem é hoje, amanhã é hoje, tudo o que nos forma é hoje. Amanhece. 3 homens se preparam na foz do rio Caraíva para zarpar a lida do mar. Alderico, líder dos pescadores e dono do barco Correnteza, reclama da perda de trabalhadores para a hotelaria. Enquanto arruma a rede colocada a bordo por Josias, um índio Burianã Pataxó expõe a fratura. Servir turista dá mais dinheiro. No mar, só vai quem ama, ou se é infeliz. O Correnteza navega paralela à praia, é cedo, e a paisagem, mesmo camuflada pela rotina, ainda é capaz de inebriar Burianã, que canta sobre uma lenda em que o magnífico se materializa na forma de um ente que distorce o tempo e habita o espaço entre as palavras. Josias reconhece a melodia e tenta acompanhar, mas desafina e desiste. Começa a descascar uma cana-de-açúcar. Alderico guia a embarcação a praguejar contra os forasteiros que investem na vila de Caraíva. O Pataxó termina de cantar, e o som reverbera por dentro o encanto. No Correnteza, só ele capta a direção do mar aberto, a forma de uma pessoa de peito nu, que se mantém a partir dos joelhos, acima da superfície das águas, a encará-lo de olhos fechados. Burianã intui o bote à espreita, mas prefere não traduzir o que considera uma miragem, vestida com um saião de cor verde a serpentear o movimento do oceano. O hábito ambienta as visões à paisagem, sem arroubos, só respeito. O barco passa, o arco-íris emoldura o horizonte. Muito bom, muito Obrigado. Bom. Muitas imagens, muitos sons, ouvi muitos sons, vi muitas imagens aí. Muito bacana, muito legal. Obrigado, aí eu compraria também, também. Conseguimos! Passamos pelo teste. O bom é que é sincero, viu? O bom é que é sincero. Exatamente. Porque esses parra aí que o Breno meteu a gente não é pra qualquer um, não. Bora, meu irmão, 2 caras aí, bora esse diálogo aí. Fala aí, você se vira, estilo é o que mesmo? Como é que é isso? Muito legal, muito bom. E voltando aos estilos, então, nós estamos perdidos nisso, então. Não, eu acho que... Eu vou ler aqui outro pedaço. Aqui. Diga, vou ler agora leia. Objetos da Bahia. Editora Mondrongo, daqui da Bahia também. E esse tá todo marcado, viu? Tá todo marcado. Esse aqui porque eu dei entrevista para televisão. Esse aqui Aí eu fui falar aqui, marquei algumas coisas. Esse aqui tem muito a ver com o que eu estou fazendo com a pesquisa acadêmica. Na realidade, é uma ironia com os humanos, né? Então eu vou ler só um pedacinho aqui da fitinha do Senhor do Bonfim. O Joaquim Pimenta é o jornalista. Esse Joaquim Pimenta, ele vai entrevistar esses objetos. E ele vai encontrar com Ritinha na igreja do Bonfim, obviamente. E ele pergunta, como é viver preso por aí? Aí ela diz, eu sou uma fita, eu não gosto de ficar solta e largada.
Quando estou presa em um pulso, em uma porta, em uma marcha de carro, eu me sinto realizada. Se tiver outras, então, eu fico muito feliz acompanhado. Eu detesto ficar só. Quando dão os 3 nós e fazem pedido, você sente dor? Sinto, pois as pessoas apertam para valer. Dão 2 voltas e os 3 nós que não podem ser desfeitos sob pena da não realização do pedido. Acho que fazem isso para amarrar bem o pedido e assim ter certeza de que os desejos se realizarão. Pensam que quanto mais apertado o nó, melhor. Vocês humanos são muito carentes. Só pensam em realizar desejos e mais desejos e mais desejos. Bom para mim, que nunca desaparecerei, pois os desejos das pessoas só aumentam. Aliás, acho que vocês são movidos por esses anseios irrealizáveis e gostam mesmo de desejar, não do objeto do desejo. São seres que desejam o próprio desejo. Para terminar, e quais são os pedidos mais frequentes? Ora, vocês, as pessoas, vocês são muito carentes e medrosos. Querem saúde e também não querem ficar sós. Sempre pedem por um amor, pela manutenção da família, por dinheiro, por emprego. São muito egoístas. Pedem pelos seus, nunca pelos outros, ou pelo mundo, ou por os objetos. Nunca pelo vizinho. Pedem pelo seu cachorro, um carro novo, uma casa própria. Esses desejos refletem o nível rasteiro da vida dos humanos, eu acho. Desculpe dizer isso para vocês, mas vocês desejam coisas básicas, têm desejos primários de sobrevivência. São assim, simplórios, medíocres. Então, os objetos... Sensacional, meu amigo. Bota esse livro na capa. Compre esse livro, muito bom. Esse livro tira onda, e são os objetos da Bahia. Esse é legal, porque já me abre a perspectiva ótimo, de fazer velho. Objetos do Rio de Janeiro, objetos isso, não, abriu uma coleção, abriu uma coleção. Essa ideia é sua? É sua essa ideia? A ideia é. Na realidade, olha, incrível. Em termos de ficção eu ouvi, há uns anos atrás, um podcast que era uma entrevista com os objetos falavam. E eu estava escrevendo o meu livro de contos que está no Prelo, eu estou escrevendo ele já há alguns anos. E esse livro, ele saiu assim. No ano passado, eu estava de férias, janeiro, fevereiro, Sim. que é o momento em que eu tiro para escrever ficção, né? Que são as férias. Me divido assim. Tem que ser, meu amigo, é tanta coisa. Porra! Aí eu estava escrevendo esse de conto, mas o negócio não estava avançando. Aí eu tive esse negócio, eu vou escrever esse livro, vou fazer entrevista com os objetos. Eu escrevi esse livro em 2 meses. Uau! Escrevi tudo, foi cuspido, assim. Pá! Ô, velho, você tem que estar de férias, brother, pra você trazer toda essa ironia que você trouxe aí, cara. Incrível. Não, e a delícia era essa, porque eu botava alguma coisa assim, isso é meio chavão, mas é verdade. É verdade. Os objetos, quando eu comecei, eu tinha um roteirozinho que eu fazia. Eu tinha um roteiro, mas quando eu começava a viajar na conversa com os objetos iam dizendo outras coisas. Eles iam puxando outras perguntas. Maravilhoso, cara, maravilhoso. Então, eu queria apertar coração aqui, como a galera tá apertando o coração, porque é muito boa. Parabéns, André. Sensacional esse livro. Você lançou quando? Esse livro saiu ano passado. Foi em julho de 2020. Porra, sensacional. Vou comprar para amanhã. Ano passado, bom. Primeira edição, mas já tá esgotando já. Mas é isso aí. E eu pego os objetos, assim, só para ter uma ideia. Tem Walter, o birimbau, o mestrinho, o abadá da capoeira, Rita, Fitiano sobre o Bonfim. Eles têm nome, né? Renata, a rede, Tristão, o trio elétrico, Gigi, a guitarra baiana. Porra, Tristão, o trio elétrico, imaginem, galera. Tristão é o trio elétrico. Tem Pedroca, o cacau do Nassib. Pô, bicho, eu já tô viajando aqui nessa história do Tristão. Quer dizer que o pobre coitado do trio elétrico que carrega a alegria da galera é Tristão. No sentido de Tristão ou o Tristão mito? É Tristão mito, mas pode ser esse também. Tá bom, tá valendo. Tem o chapéu de cangaceiro que chama Elomar. Chapéu de cangaceiro é legal. Você diz que os cangaceiros é tudo macho, essas coisas. Não, o que passa na cabeça das pessoas não me interessa. O que importa, o que as pessoas fazem com seus corpos não me interessa. O que me interessa é se ela tem uma boa cabeça. Aí eu encaixo certinho. Que é o chapéu de... Então isso aqui foi isso aí é incrível. Olha, você tinha que ter ido pro SS Adapta,
que é aquele projeto maravilhoso da Caroline, porque essa porra desse livro tem que ser adaptado. Alô, gente, acordem, roteiristas, acordem. Eu perdi o edital. O Gustavo Felicíssimo, que é o editor da Mondrongo, me avisou esse negócio. Eu perdi. Era para ter jogado ali também. Então, quer dizer, Galera, voltando ó, para o se tiver estilo. roteirista aí, ô peleteiro, faz esse meio de campo aí, meu amigo. Rapaz, isso aí tem que ser adaptado. Muito bom, André. Isso dá uma animação foda. Uma animação foda. Parabéns, bem André. divertido, é bem divertido. Invista, cara. Voltando ao estilo, assim, isso tem um pouco a ver com o trabalho que eu estou fazendo hoje, que toda a minha perspectiva hoje é fazer uma discussão sobre perspectivas não antropocêntricas, para pensar a comunicação, as mídias, etc. Esse livro é como se, assim, olha eles dizendo aí, quando você estava lendo o seu livro, o Ouroboro Baobá, me lembrou um livro que eu estou começando a ler agora, ganhou um prêmio, acho que é o Pulitzer, nos Estados Unidos, em 2019, que chama Overstory. Não foi traduzido ainda. O livro, quem conta a história são as árvores. Então, uma perspectiva. Era uma coisa que eu ia te perguntar. O Baobá, e ele é um personagem que ele tem uma. Ele é uma personagem propriamente dito, assim, no sentido de que produz ação em outros, né? Ele faz outros fazerem coisas. Como é que é o Baobá na sua história? O Baobá nessa história é o Renala. São seis ou sete espécies, mais ou menos. E essa é endêmica do Madagascar. Diferente dos outros baobás, ele é aquele baobá mastro, né? É porque geralmente o baobá é aquele baobá parecendo um tubérculo. Não sei nada de baobá. Eu sei que baobá é uma árvore gigantesca, né? Essa é uma árvore gigantesca e ela tem uma participação do meio para o final, em que ela faz parte de um ritual místico de fecundação de uma das personagens do livro. Ela passa por um ritual de fecundação que só tem entidades e o baobá, no caso a árvore, né, femininas, não tem a participação do masculino nessa fecundação. São objetos André, que estão cheios de deuses, né? Boa. André, olha só, vou recuperar aquela discussão rapidamente. Que a gente está indo para o meio final, que foi aquela questão do lugar, né? Quando eu fui questionado, né, por ter personagens negros, se essa mesma pessoa poderia questionar porque que eu sou a protagonista do Fantasma Beckett é uma mulher. O que é que você pensa sobre isso? Eu acho o seguinte, eu acho que o Muniz Sodré tem uma fala muito boa sobre isso, numas lives que ele faz no YouTube. Eu não vou saber reproduzir aqui, porque precisa ter a genialidade do Muniz Sodré. Mas eu acho assim que o exercício da ficção é um exercício de poder transitar para além dos lugares, né? Então eu acho que a gente pode fazer o que quiser, né? Eu acho que a gente pode fazer o que quiser e pode escrever como quiser, etc. Eu pensei sobre isso quando a minha personagem, porque eu podia colocar o personagem que eu quisesse, na realidade. Então eu escolhi uma mulher porque eu achei que eu queria colocar uma mulher e queria tentar pensar como uma mulher, mas o narrador está ali, né? Nunca ninguém me falou nada sobre isso. Nunca. Então eu não tive nenhuma reação. Olha, você escreveu aqui, mas dá para ver que é um homem falando por ela. Eu acho que isso é possível que aconteça também. Eu acho que a gente não pode querer se neutralizar completamente. Não é? Mas o exercício da ficção permite que eu possa atravessar essas coisas. Eu não gosto muito dessas fronteiras, não. Teve um papo aí muito estranho recentemente. Esse é um tema muito espinhoso hoje, né? Mas teve um papo muito estranho essa semana de que só quem poderia traduzir uma escritora negra seria uma tradutora negra. Porque uma tradutora branca não pode traduzir. Olha, o que a gente tem que ver é a qualidade do tradutor, né? Em primeiro lugar. E a tradução é justamente fazer esse deslocamento, né? Essa transição, essa metáfora, como diziam os gregos, né, que é o que transporta de um lugar para o outro, fazer esse transporte. Então, eu não tive isso. Eu aguardei por isso, mas eu não tive. Ninguém veio falar comigo dizendo assim: olha, tá legal, bacana, mas quando a Bela fala, a gente vê que é um homem que está escrevendo por ela. Provavelmente, sabendo que foi um homem que escreveu,
E isso aparece também, porque se você não souber quem é o autor, talvez isso não apareça. Mas como você já sabe, então isso já vai induzir um determinado tipo de comportamento da mesma forma como você, né? Que é hoje um debate muito complicado. Por exemplo, quando a gente vai citar alguém, né? Então hoje na academia está tendo esse debate que é uma coisa alucinante. Eu nunca procurei na minha vida acadêmica, eu sou professor há quase 30 anos, eu nunca procurei, ao citar alguém, ver a foto da pessoa para saber o que ela é, se ela é homem, se ela é mulher, se ela é preta, se ela é branca, nunca fiz isso. Então hoje tem uma certa necessidade de você ter que citar autores negros, ou brancos, ou amarelos, etc. Eu entendo, eu acho que a gente tem que fazer, tem que prestar atenção a uma dimensão eurocêntrica aí que realmente domina a academia de uma maneira geral, mas no caso da ficção, eu acho que a gente pode fazer isso. Eu não me sinto nem um pouco constrangido na minha personagem ser uma mulher. Você se sente constrangido dos seus personagens serem negros? Não. Ou você sentiu pressão sobre isso? O que você acha disso? Você concorda comigo ou não? Eu confesso que durante o processo da escrita, eu teve uma vez, por ver esse debate acontecendo, que esse debate ele veio mais à tona nesses últimos anos, né? E aí, logo quando isso foi isso entrou numa pauta, né, de uma maneira mais presente, eu fiquei um pouco em crise. E aí conversei com um escritor negro, que é muito meu amigo, que lê os meus originais, que me ajudou bastante, que é o grande poeta Wesley Correia, daqui da Bahia. O Wesley me disse, rapaz, escreva. Por que você não vai escrever? Escreva, tem que escrever, tem que escrever. E aí meio que, mas claro, tem que escrever, óbvio, que maluquice é essa, né? Mas num breve momento, eu confesso que fui contaminado por isso. E aí, quando eu participei esse ano da FLIU, que tem uma edição virtual também pela Lei Aldir Blanc, né? Assim como a Felica está saindo pelo programa Aldir Blanc Bahia, daqui da FPC, da Secult, com recursos federais. Ainda bem que foi renovado, né? Está a caminho de ser renovado esses recursos aqui nessa época de pandemia. Uma participante lá, uma pessoa que estava assistindo a live, questionou exatamente isso, né? Questionou por que eu estava fazendo isso. E a minha resposta foi que o escritor deve escrever sobre tudo. Agora, há uma, que é óbvio, né? Mas há uma diferença. Eu acredito que há uma diferença. Por exemplo, esse livro aqui é essencialmente negro. Dos seus personagens, na ligação com a África, as personagens tanto fantásticas quanto as físicas, vamos dizer assim, são majoritariamente negros, mas também há brancos, também há indígenas, mas é majoritariamente negro. Uma coisa é eu escrever esse livro, outra coisa é eu me promover com esse fenótipo dizendo que eu sou o grande autor da literatura negra. Não, claro. Então, claro. Essa é a diferença. Uma coisa é o autor pode escrever sobre qualquer coisa, agora ele não deve se fazer marketing ou se fazer apresentável tomando essa voz, entende? Dizendo, não, eu falo, já que eu escrevi o Ouroboro, por exemplo, vamos dizer que o Ouroboro Baobá ganhasse um bocado de prêmio e viesse para a mídia, como um romance do momento, por exemplo. Eu jamais ia poder dar as entrevistas, porque isso ganhando prêmio, né, Jabuti, não sei o quê, é óbvio que a grande imprensa é em cima. Aí eu não poderia jamais, em nenhuma entrevista dessa, me apresentar como um autor de literatura negra. Entende? Claro. Essa é uma diferença que tem que ser delimitada. E o que a branquitude, como eles chamam, muitas vezes se confunde. Há vários e vários casos de brancos tomando lugar nesse lugar aí. Não só brancos, mas homens também. Tomando esse lugar de... Não, eu falo pelas mulheres, entendeu? Por exemplo, eu amo Chico Buarque, mas detesto quando ficam publicizando isso. Chico Buarque é o cara que ele entende a alma feminina. Pô, eu acho isso um porre. Sempre achei isso um porre. Achei isso insuportável. E ele se promoveu durante anos com isso, sacou? Claro. Ele não reprimia, ele ficava ali, né? Deixava que as pessoas falassem disso dele. Mas porra nenhuma, se fuder, Chico Buarque. A sua música é boa porque é boa. Não é porque você entende da alma feminina. Daí se for analisar a letra dele, tem umas letras dele que são machistas pra caralho. Um negócio absurdo, assim. Então, tem essa diferença, né? De você escrever sobre qualquer coisa e você querer se promover pela pauta. Então, a pauta do momento, tanto que tem um cara que me sacaneou, entre aspas, falou internamente assim, dizendo: mas você não está um pouco tendencioso ao que está rolando no momento, já que as mulheres negras estão em evidência, para você ter essas personagens femininas, negras, no seu romance? Eu falei, não, elas estão aí porque a história pediu que elas estivessem aí. Eu não escrevi isso porque é o sabor dos tempos, né? Mas tem gente que faz isso.
Aí, essa pessoa que faz isso é que vale o olhar do politicamente correto. Dizer, não, peraí, escreva, mas não se promova, não. Não se promova por isso, não. Eu acho que a literatura a gente pode passear por isso. Eu acho que é o que faz a possibilidade do pensamento transitar. Mas justamente, eu concordo com você. Eu acho que a gente tem que ter uma atenção política a essas coisas mesmo. Né? Tem que ter uma atenção, tem que reconhecer, tem que aceitar mesmo, porque estamos numa sociedade muito racista, muito machista, né, onde essas coisas tendem a se exacerbar de uma maneira velada, né, dessa misoginia, desse racismo estrutural aí. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado. Eu pensei sobre isso, assim, quando eu estava escrevendo, eu pensei sobre isso. De, alguém vai me dizer, como é que você escreve no lugar de uma mulher? Eu digo, a única possibilidade que eu tenho de exercer essa possibilidade é escrevendo. Escrevendo. Né? Poderia de outras formas, mas não se aplica à minha pessoa. Mas a única maneira que eu tenho é essa. Mas, curiosamente, ninguém nunca falou nada sobre isso. No caso de eu ter escrito sobre que a minha personagem principal fosse. Quem é você para escrever no lugar dos objetos, André Lemos? Pois isso aí eu também acho. Isso aí eu também acho. Quem é você, rapaz? Os objetos dizem isso o tempo inteiro aqui. Respeita a cadeira, rapaz. O coqueiro da Bahia, o cara pergunta, mas vem cá, você fica feliz quando o coco cai e alimenta as pessoas? Eu não vivo em função de vocês. A minha função não é alimentar vocês. A cabeça. Eu quero acertar a sua cabeça. Exatamente, eu quero acertar a sua cabeça. E diz, inclusive, que uma das formas de se matar, um lugar onde as pessoas mais morrem por causa de queda de coco na cabeça. Então, tem isso aqui, ó. Tem isso aqui, ó. O gigante, quando tá lá no Caraíva, ele é tirador de coco. Ele trabalha com tirador de coco. Aí, pescador. Que engraçado. André, estamos chegando ao final da nossa live. Já falta pouquinho tempo. Passa voando. A vida é assim, né? Atropela, sai atropelando. Muito bom ter tido essa oportunidade. Vamos para nossas considerações finais. Não, eu queria agradecer o Breno aí por ter convidado a gente, nos jogado aqui nessa coisa. Contamos muita colhuda hoje, que é o dia 1º de abril, muita mentira aqui. Eu achei muito legal, foi um prazer. Bolsonaro renunciou, viu? Faz isso não, cara, não brinca assim não. Uma felicidade esse dia há de chegar, Pois é. Foi muito legal, eu queria agradecer o Breno aí, parabéns, obrigado aí por ter nos colocado nisso. Foi muito legal ter conversado com você, achei massa, vou ler seu livro. Achei mesmo, vou ler sério. Correndo aqui, foi legal. Leia os objetos é divertido. Vou comprar pra o Beckett é mais densa, mais deprê, a mulher presa, coitada lá, perdida na vida. Gosto de densidade também. Os Objetos da Bahia é um livro que eu gosto muito, cara. Eu acho muito legal, muito divertido. Bom, é isso aí, foi muito legal. Queria agradecer mais uma vez. Foi massa aí tá com você aí, Mirdá. Muito legal. Obrigado aí por você ter feito esse meio campo aí também, de pilotar aí o Instagram. Muito legal. E acho que foi aprendi foi bacana. Eu aprendi com vocês, mestres da comunicação na Bahia. Espero que a gente tenha novas oportunidades aí para a gente conversar e botar papos em dia aí. Agradecer ao Breno. Parabenizar, né, a Caramurê por essa iniciativa, pela Felica, com essa robusta programação. Eu não sei como é que eles conseguiram fazer isso, meu amigo, porque é enorme essa programação. Pela quantidade de dinheiro que o governo deu para eles, estão fazendo milagre. Parabéns, Fernando e a equipe. Grande Breno também nessa consideração. Eu agradecer as pessoas, né, que estão aí, te fizeram presente. Muitos alunos seus passaram aqui, parabenizaram você. Você é muito querido pelos seus alunos. Já formou quase mais de 40 mestres, doutor, pós-doutor. Esse homem é retado. Dê uma olhadinha lá, meu amigo, no látis desse cabra. Só faça isso. Só vou fazer umas penetinhas. Ó, você tem que botar lá no seu látis, viu? Que você foi mediador da Flica, viu? Eu não esqueço disso, não. Eu sei. Bote lá. E pra gente se despedir, diga. Não. Sobre livro eletrônico, inclusive.
Foi com o Bob Stein e o Bob Fábio Stein Fernandes. e o Fábio Fernandes, exatamente. Lá no começo, lá na estreia, na época que a Flickr ainda era no vento, no ventilador, que não tinha dinheiro para botar no ar-condicionado, no calor da peste. Muito bom, muito legal. Vamos mostrar os livros aí, André, para se despedir. Mostra o livro, mostra o livro. Ó, galera, Então, por favor. Objeto da Escritor não vive Bahia. de vento, não, viu? Vive de livro. Então, ó, comprem, ó. Fantasma de Beckett. Objeto da Bahia, coisas aí de André Lemos, Ouroboro Baobá de Manuel Rida, e é isso aí. Grande abraço, valeu, gente. Valeu. Fiquem Boa vivos, Páscoa. se cuidem, Isso. se cuidem. Se cuidem. Valeu. Abraço, valeu.